Galera, Thiago Nunes chegou no Botafogo e a pergunta é a seguinte: será que o técnico vai conseguir salvar o Botafogo desse vexame, galera? Será que o Botafogo vai conseguir o título do Campeonato Brasileiro com o Thiago Nunes? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal, galera. Eu fico nessa dúvida ainda, fico com esse pé atrás se o Thiago Nunes é o cara que vai chegar e vai fazer o Botafogo jogar o bom futebol. Na minha opinião, o problema do Botafogo não é somente treinador, não é os jogadores botar na cabeça que precisa de postura, né? Porque o Botafogo ficou muito tempo com muitos pontos à frente, então teve certos jogadores do Botafogo que achou que já era campeão, ficava botando coisa na internet, que segue o líder, que não sei o que, bababá. Isso daí, na minha opinião, atrapalhou muito a concentração do Botafogo. Agora o Botafogo tá pagando com a língua, né, do jogador, né, do próprio jogador, né? E agora tá uma missão difícil, né? O Thiago Nunes chega com essa missão de ganhar jogos e voltar, quem sabe, a liderança do campeonato, né? A equipe está 2 pontos atrás da equipe do Palmeiras, tem um jogo a menos, precisa vencer o Fortaleza para poder alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. E fica essa pergunta, né? Será que o Botafogo vai conseguir retomar a liderança do Campeonato Brasileiro? Eu vou ser bem sincero aqui, se o Botafogo não conquistar esse título, vai ser um dos maiores vexames da história do Campeonato Brasileiro. Botafogo, ninguém acreditava que alguém pudesse alcançar o Botafogo, e o Palmeiras foi lá, embalou sequência de vitórias e simplesmente ultrapassou o Botafogo na tabela de classificação. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a chegada do Thiago Nunes no Botafogo. Conquiste alguns 3 vitórias, um empate, uma derrota, sei lá. Eu acho que ele não sai nem um pouco queimado com a torcida. Porque ele não vai positivo o saldo para ele, claro. Se ele ganha o título, nossa, aí o cara já vai enorme para 2024. Então, eu acho que ele tem muito mais a ganhar do que a perder. E eu gosto do nome, da escolha do Thiago Nunes. Eugênio Leal, pensativo. Não, eu acho que o Thiago Nunes é uma sinalização de que o Botafogo já pensa no ano que vem. Ele não é um técnico para chegar e para sacudir o time, faltando 5 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Ele já começa a pensar o ano que vem. Sinceramente, acho que ficou muito difícil para o Botafogo ser campeão. Não dá mais para trabalhar com essa certeza no horizonte. Tentar... Porque você está apostando nas 4 vitórias do Palmeiras. Acho que é tentar minimizar o prejuízo nessas 5 rodadas que faltam, garantir o Botafogo na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e já começar a trabalhar no elenco pensando na próxima temporada. Falei aqui ontem e repito, acho que para o Botafogo ser campeão ele precisa vencer os 5 jogos. Ele não tem demonstrado hoje capacidade para isso. A capacidade que eu falo, ela é técnica, ela é física, me parece um time muito combalido fisicamente a essa altura da temporada e especialmente emocional. O Botafogo não consegue se sustentar no jogo. E o torcedor também, ele já sente isso. Hoje em dia, ele já comemora o gol do Botafogo pensando, fiz o gol, mas será que eu não vou levar? Mas o Thiago Nunes pode mudar isso, Eugênio. Eu não vejo no Thiago Nunes perfil de personalidade forte para, em pouquíssimo tempo, apertar o botão e mudar todo esse panorama do Botafogo. Ele é um técnico, bom técnico, que tem capacidade de montar uma boa equipe para a temporada do ano que vem, fazendo uma pré-temporada, fazendo um trabalho de remontagem de elenco, sempre acontece, algumas contratações, jogadores que vão ficar, jogadores que vão sair, isso é preciso que seja feito, mas não vejo ele como um cara que vai dar um choque no time em 5 jogos para fazer o Botafogo vencer 5 jogos. É algo impensável a essa altura, depois de uma sequência de derrotas do Botafogo que mexem muito, que machucam muito o ambiente interno. Não é uma pessoa que vai chegar, que vai ter a capacidade de fazer com uma varinha de condão e falar assim, agora eu vou ganhar os 5. Eu não vejo capacidade para isso. É minimizar os efeitos do pesadelo que o Botafogo ainda não conseguiu sair dele. Ele continua vivendo o pesadelo. O jogo terminou domingo em Bragança Paulista no ápice do pesadelo, com o Bragantino empatando e quase virando naquela bola que desviou no Alejandro ali no finalzinho. Seria uma outra virada que o Botafogo sofreria e ele termina sem forças para lidar com aquilo. A sorte dele é que o jogo acabou. Se tem mais 5 minutos, perderia o jogo para o Bragantino também. Então, ele está preso. Eu falei aqui, o Botafogo vive um pesadelo, o pesadelo virou realidade e o professor, semana passada, o Celso Zelt, ele completou. Ele está preso num pesadelo. Além de viver o pesadelo, ele não consegue sair desse pesadelo. Não consegue acordar. Tem uma visão um pouco não consegue diferente. acordar. E então, a questão é,
acorda do pesadelo, mas quando você acorda ainda aquele tenso, né? Tem que ir na cozinha beber uma água, tomar um ar, respirar, até pegar no sono de novo demora, para poder sonhar. Então, minimizar esses efeitos, tentar uma vaguinha direta na fase de grupos da Libertadores e pensar o ano que vem. Eu acho que nós já tivemos Prates pensa diferente, diga. Pensa um pouquinho diferente. Eu acho que nós já tivemos exemplos, para bem e para mal, de que uma troca de comando, uma outra pessoa chegando, com uma outra equipe chegando, talvez com outro discurso e novos métodos, enfim, outras ideias, e isso pode mexer com o grupo. A gente fala de um campeonato que uma vitória muda, 2 vitórias mudam completamente o ambiente, tudo é muito ligado em relação ao ambiente, à confiança do jogador. Hoje ninguém tem confiança no time do Botafogo. Com o Thiago Nunes talvez isso mude. O Thiago Nunes pode ter essa capacidade de conversar, de mudar os jogadores, de conversar com os atletas, de apresentar algo novo para eles. Eu acho que entrou em um espiral muito negativo o Botafogo, com derrotas inacreditáveis mesmo, com vitórias, com viradas inacreditáveis que o time tomou. Mas acho que o Thiago tem condição, mesmo em pouco tempo, mesmo contratado para o ano que vem, para agora, para 5 jogos, de mudar esse fator, de mudar um rumo que realmente já foi muito bom, ficou muito complicado, mas não acabou o campeonato. Eu acho que o Thiago pode, com uma equipe nova, ele tem material humano para isso, né? Esse time já demonstrou, em outros momentos, que pode jogar muito mais do que está jogando. Esse time e esses jogadores. Agora, o momento é muito complicado, é muito ruim. Mas não acho que acabou o campeonato do Botafogo, não. Uma comparação rápida, é mais difícil, por exemplo, o Paulo Autuori fazer o Cruzeiro jogar. A situação, para mim, é mais difícil. Os mesmos jogadores, não é? Concordo. É mais difícil. Para mim, o que pega, assim, eu concordo com o que você falou, acho que ele pode dar essa mudança ali com novos métodos, é lógico que não vai dar para treinar muita coisa. É que, para mim, o que pega muito é um aspecto que o Eugênio colocou. Eu acho muito pouco provável que o Palmeiras não faça mais do que 13 pontos, menos do que 13 pontos. Pelo momento, como o time se encontrou, pela fase individual do Endrick. Então, acho que para o Botafogo ser campeão, ele talvez terá que beirar a perfeição nesses jogos que faltem. Então, pode ser que ele melhore, que o Thiago Nunes ajeite, consiga um aproveitamento bom, mas não seja o suficiente. Acho que esse, para mim, é o ponto que eu imagino. Lógico, tem que esperar, ver o que vai acontecer. Mas acho que isso é determinante. Pode ser que o Botafogo melhore, mas que não seja o suficiente para ser campeão. Basicamente, ele tem que acertar a defesa, é isso? A parte defensiva? A parte defensiva só o principal. Não, principal. Só isso não. Ele tem que acertar, tem muita coisa para acertar no time, né? Porque o time que perdeu totalmente a confiança, um time que está num espaço que geralmente não dava no primeiro turno. Em muitos jogos, o Lucas Perry foi muito importante, ainda na era Luiz Castro. O Perry talvez tenha tomado gols agora que ele não tomava antes, tem tudo isso. Mudou completamente o rumo da conversa, mudou completamente o rumo do time também. Mas defensivamente é uma equipe que está muito mais vulnerável hoje do que foi no primeiro turno, por exemplo. Tem parcela dos jogadores? Tem, isso? muita, Abel. Porque os jogadores, muitos deles não queriam mais o Bruno Lage. A gente conversou aqui. Os jogadores querem quem? O Lúcio Flávio. Para mim, a partir dali, a conta está nos jogadores. Os jogadores não queriam o técnico que caiu, queriam o auxiliar que ficou e agora o auxiliar saiu. Então, outra situação que eu acho que é a favor do Thiago Nunes, em relação ao Thiago Nunes ter pouco a perder e muito a ganhar. É uma parcela de culpa que não vai para ele. Ele, no máximo, vai ter aí o bônus da vitória. Olha, ganhou com o Thiago Nunes, está vendo? O Thiago chegou e melhorou. Agora está na conta dos jogadores. E acho que o próprio Textor reconhece isso. Quando ele opta por trocar o Bruno Lage para ficar com o Lúcio Flávio, ele sabe que muitos jogadores defenderam isso. Depois do time com o Lúcio Flávio desandou. Quais jogadores caíram mais de produção? O Cuesta tem cometido erros que não cometeu no primeiro turno. Muitos erros. Começa pelo PR. O próprio PR. O PR. Não está fazendo. É difícil cobrar, porque ele fazia milagres. Ele fez milagres o campeonato inteiro. Ele agora virou um goleiro comum. Ele não está mais fazendo milagres. Vai exigir do cara de fazer milagre o tempo todo, é difícil. Mas ele caiu de produção em relação ao que ele vinha fazendo. O Cuesta caiu de produção que ele vinha fazendo. O Tiquinho caiu de produção em relação ao que vinha fazendo. O Vitor Sá caiu de produção. Marlon Freitas. O Marlon Freitas caiu um pouco. O Tietê está tentando resolver as coisas do jeito dele. O Marçal caiu muito de produção. O Di Plácido caiu muito de produção. O time inteiro, pô. Só quem melhorou foi o Júnior Santos. Isso é verdade. Sim. O Júnior Santos falou melhorou. O time inteiro, quase. Mas é a realidade. O Adrielson não caiu tanto, mas... Também acho que não caiu tanto. Acho que dentro de um contexto do time, ele funcionava melhor quando o time todo estava funcionando. É um fato. É por isso que eu falei, fisicamente é um time combalido. Isso que eu ia te perguntar. Quando você citou a parte física, com um certo destaque, por causa das viradas, as viradas que te chamaram a atenção, e até o final do jogo com o Bragantino também?
Sim, acontece tudo no segundo tempo, né? Quase tudo no segundo tempo. A hora que o time precisa de gás, precisa correr mais, precisa ter mais força. E repito, o grande momento do Botafogo no campeonato foi o momento em que o time se impunha na força, na velocidade, no 1 contra 1 ali no... O Botafogo atropelava os adversários no sentido figurado. Sim, sim. Em termos de estar muito melhor, muito mais inteiro fisicamente. E agora virou o fio. Agora os adversários estão mais inteiros que o Botafogo. E até, Eugênio, ele atropelava mesmo tendo pouca posse de bola. Ele corria atrás da bola muito mais, mas quando tinha, era agressivo. E era muito mais compacto. Exato. Então ele fechava bem, ele conseguia se fechar defensivamente. Hoje em dia, quando ele baixa para defender, é uma peneira. Todo mundo encontra a defesa do Palmeiras, fez 4 assim. A defesa do Botafogo ali, todo mundo dentro da área, que desespero. Cruza e acha alguém livre. Não achava ninguém livre. O Grêmio achou o Soares, então errou. O Soares é extra série e tal, mas a facilidade... Teve muito espaço, né? A facilidade com que ele conseguiu, aquele último gol que ele sai tabelando no meio da defesa e ninguém para. Aquele não é o Botafogo que a gente viu. Não, que e o Endrick também fez isso. Também. No primeiro o Endrick sai sozinho, né? Ele arranca sozinho e vai mas embora. ele passou por 3 ou 4. O Soares, naquele último gol, ele tabela. Ele consegue trocar passes em meio a vários jogadores ainda do que o gol do Endrick. Então, assim, não é isso. Acho que tem muito do físico. Então, o Botafogo precisa retomar Físico esse jogo emocional. de velocidade, né? Tem a ver com o que o Thiago Nunes pensa e prega de futebol? Se você lembrar, por exemplo, o Atlético Paranaense... Esse é o grande trabalho da vida dele. O Atlético Paranaense é o grande trabalho dele. Esse futebol que o Botafogo precisa recuperar tem a ver com o futebol que o Thiago Nunes... Circunstâncias completamente diferentes, né? O Thiago diferente? Nunes foi contratado pelo Corinthians com a proposta de reformular a ideia de jogo do Corinthians, que durante muito tempo foi um time que se estabeleceu como um time defensivo, que ganhava de 1-0 ou de meio a 0 e que era campeão assim. E em algum momento o Corinthians falou assim, olha, tá todo mundo jogando para frente, Flamengo jogando para frente com o Jorge Jesus, outros times crescendo, ele falou, agora vamos jogar para frente também. Então, quando ele vai para o Corinthians, ele vai com a ideia de que é um técnico ofensivo. Esse não foi o Botafogo do Luiz Castro. O Botafogo do Luiz Castro era um time, acima de tudo, reativo, que também sabia propor jogo, mas ele sempre jogava melhor em transição. E não é essa a característica que fez o Thiago Nunes ganhar espaço no cenário internacional. O Atlético Paranaense, é um técnico que vai se adaptando. Rony, também não era um time que explorava muito a velocidade? Bruno Sim, Guimarães, Renan Lodge. Muito. Foi um grande trabalho dele. O grande trabalho do Thiago Nunes na carreira é o Atlético Paranaense. Mas tinha característica parecida com a do Botafogo? Ele teve lá um tempo maior do que ele vai ter agora. Eu estou com o Eugênio. Agora ele vai chegar para o primeiro momento, tentar ganhar um primeiro jogo, obviamente com as ideias que ele tem, com os planos que ele tem, passando para os jogadores também. Vai ter que ver como vai ser isso, a assimilação dos atletas. Eu acho que pensar em Atlético Paranaense, o trabalho dele no Botafogo, mais para o ano que vem. Não, mas eu digo o estilo de jogo que tinha aquele Atlético Paranaense. Eu acho que pode ter. Pode ter alguma coisa parecida. Com o do Botafogo. Acho que é um elenco bem diferente. Um elenco bem diferente. O elenco é diferente. O elenco é diferente. Vem aí o Sport Center. Voltaremos amanhã. Muito obrigado, André Donk. Galera, esse vai ser o desafio, né, do Thiago Nunes do Botafogo, que é recuperar essa equipe. Nesse momento, o Botafogo na tabela de classificação é o segundo com 60 pontos. O Botafogo tem um jogo atrasado que vai fazer contra o Fortaleza na Arena Castelão, e se vencer, o Botafogo volta a ser líder e volta a ficar à frente. Lembrando, galera, o Botafogo só depende dele para poder ser campeão brasileiro. O Botafogo precisa vencer todos os seus jogos. Se o Botafogo vencer, o Botafogo é campeão. Se o Botafogo continuar dessa forma, o Botafogo vai perder o título, né? Não sei para quem, não sei se é para o Palmeiras, se é para o Grêmio, Bragantino, Atlético ou Flamengo, né? São as equipes ainda que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos também, né? E o Bragantino também tem um jogo a menos, que é exatamente contra o Flamengo. Essas equipes, se vencerem, pode chegar na ponta da tabela de classificação. Então o Botafogo tem que abrir o olho, porque não tá fácil o Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Flamengo e o Atlético está 3 pontos atrás do Botafogo, o Bragantino a 1 ponto, o Grêmio também a 1 ponto. Com isso, Botafogo, se não se recuperar nas próximas rodadas, pode até cair até para quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Não é o que o torcedor quer o título, o torcedor não vai se conformar somente com vaga na Libertadores,
o torcedor vai ser pouco. Pelo que o Botafogo fez na temporada, pelo tanto que o Botafogo ficou como líder do campeonato, o Botafogo, se ficar com a vaga no G4 aí, não vai ser bom. O torcedor vai chiar muito, porque o Botafogo vacilou muito, muito, muito. Na minha opinião, o Botafogo deu uma oscilada grande no Campeonato Brasileiro, oscilou com o Bruno Lage, aí o Lúcio Flávio chegou, parecia que o Botafogo ia embalar, né? Venceu 2 jogos e depois foi só ladeira abaixo. O negócio desandou de novo, entendeu? E a culpa, na minha opinião, não é só de treinador. Assim, eu acho que o Thiago Nunes não vai conseguir resolver todos os problemas do Botafogo em 6 jogos, não. Me desculpe, o torcedor pode até tá pensando, o cara chegou, a gente vai ganhar todos os jogos. Não vai ser assim. Infelizmente, o time do Botafogo não tá só em problema de treinador, não. Tá dentro de campo. Muita coisa no Botafogo tem que mudar para esse restante de campeonato, e eu não acredito que nessas poucas rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro o Thiago Nunes vai resolver, né? Mas vamos ver se o Botafogo vai conseguir esboçar alguma reação, né? Seria bom pro Botafogo, o Botafogo voltar a vencer, né? Já, se eu não me engano, são 5 jogos, né? Os 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e isso daí é muito ruim para uma equipe que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro.